Isso é preconceito. E eu não aceito. Não gosto e não tem como me fazer mudar de ideia que isso é normal. Oi gente, tudo bom? Mais uma vez estou aqui para fazer um vídeo para vocês e vou falar para vocês coisas que eu não gosto aqui no Japão. Deixando claro que algumas dessas coisas não são questão cultural, mas são coisas que acontecem aqui no Japão, inclusive feitas de brasileiro para brasileiro, tá? No caso seria empresa, que às vezes faz coisas que a gente não gosta. Então, é isso. Não é um vídeo para gerar ofensas, tá? Jamais quero ofender ninguém. Você pode ter uma opinião e eu posso ter uma opinião também. Essa é a visão que eu tenho das coisas. E é bom porque vocês conhecem também um pouquinho sobre mim e as coisas que eu não gosto. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu não gosto. Eu não gosto da independência exagerada que as escolas aqui no Japão querem que as crianças tenham. Entendam o que eu quero dizer. Eu não tô dizendo que a criança ser independente é errado, tá? O que eu quero dizer é que algumas coisas eu sinto que são forçadas. E eu vou explicar pra vocês. Por exemplo, a criança ir sozinha pra escola. Existem escolas aqui, na verdade, essa regra é mais por região, tá? No geral, as crianças precisam ir sozinha pra escola. Algumas escolas obrigam a criança a ir sozinha e algumas escolas não obrigam. A escola dos meus filhos entende bem essa parte. Alguns professores não aceitam muito bem eu levá-los, mas eles são meus filhos e essa regra quem impõe sou eu. E eu vou dizer pra vocês por quê. Existe muito pedófilo aqui no Japão. Muito pedófilo. O Japão é um lugar seguro sim. Você pode às vezes deixar sua bolsa no lugar e ninguém vai roubar. Mas existe muito pedófilo. Desde que eu cheguei aqui no Japão, eu já vi milhares de casos. Milhares, gente. Eu já vi muitos casos de crianças sendo sequestradas, crianças sumindo, ninguém nunca sabe onde estão. Caso de tarado tentando, enganar a criança para levar a criança embora. Semana passada mesmo, teve um caso na cidade do lado que eu moro, 15 minutos daqui, né? Os caras enganando as crianças, falavam para as crianças que eles têm conhecimento com a mãe estava no hospital e que precisava levar a criança embora. Então, assim, no meu caso, eu não confio. Eu não confio. Aqui as crianças com 6 anos vão pra escola sozinha. Meu filho tem 7. Então, eu não confio ele indo sozinho. E eu acho que é uma responsabilidade que eu tenho. Né? Tem pais que vão, tem pais que mandam por necessidade, tem pais que têm a visão diferente da minha e tá tudo bem, gente. Mas eu não concordo. É uma regra que eu não concordo aqui. Tá? Não quero dizer que não existam regras legais, né? E regras sobre independências que são muito boas. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo, vocês vão me falando os tópicos, escreve aqui nos comentários e eu posso fazer vídeos específicos sobre cada tópico desses que eu tô falando. Mas é só para vocês terem uma noção. Eu não gosto do exagero na independência das crianças aqui. Número 2. Algumas empreiteiras aqui no Japão tentam controlar bastante a vida dos funcionários. Não são todas empreiteiras, mas algumas empreiteiras tentam controlar bem a vida do funcionário. Tentam controlar no sentido de querer saber o caminho que a pessoa vai para o trabalho, querer saber carro que você vai. Você tem que levar o documento do seu carro na empresa para poder eles tirarem cópia e controlar que carro que você tem. Se você trocou de carro, você tem que avisar para a empreiteira, para que a empreiteira controle que tipo de carro que você faz. Então, assim, eles controlam o bairro que você mora, tá? Porque, assim, tem gente que tá aqui e já se acostumou com isso e acha, não, é normal eles fazerem isso. Gente, para mim nunca vai ser normal uma empresa controlar esse tipo de coisa. A empresa ela pode controlar, na minha opinião, tudo do funcionário enquanto ele está dentro da empresa. A partir do momento que ele coloca os pés fora, é a vida particular do funcionário. E ela não teria direito de se meter na vida do funcionário. Aqui no Japão muitas vezes não acontece assim. Então elas tomam conta mesmo. O bairro que você tá, o carro que você tá, qual que é o caminho que você faz,
e controlam sua vida, assim, geral. Você chega, às vezes, a perder, querem mandar você embora só por causa do local que você mudou. Chega a ser absurdo, gente. Então, eu não gosto do controle que as empreiteiras impõem sobre os funcionários. Algumas empreiteiras, né? Impõem sobre os funcionários. Número 3. Eu não gosto de como as imobiliárias tentam sempre tirar um dinheirinho dos inquilinos. No Brasil, você muda para uma casa e conforme o contrato, você pegou a casa pintada, você deve entregar a casa pintada, certo? Você pegou a casa com armários em bom estado, você tem que entregar a casa com armários em bom estado, correto? Aqui no Japão é assim, as casas elas são geralmente de madeira. Eu moro num prédio que ele é de concreto, mas eles têm as divisórias da casa em madeira. Elas costumam aqui no Japão não pintar, eles colocam papel de parede. Então assim, as imobiliárias elas tentam fazer de tudo para conseguir dinheiro. Se você faz um rasguinho no papel de parede, por exemplo, você poderia mandar trocar aquilo. Muitas imobiliárias não aceitam que você troque. Então você tem que simplesmente chegar no final do contrato e pagar para a imobiliária, mostrar o buraco que você fez e não fazer o conserto, não efetuar o conserto. Não sei se deu para entender. Então eles cobram o preço que eles querem por uma coisa que você poderia chamar uma empresa da sua confiança e que entregasse o trabalho feito daquele jeito. Você pode falar para mim, você pode fazer e você não precisa avisar para ninguém que você arrumou. Pode, mas algumas imobiliárias já colocam isso em contrato, né? Então, assim, é bem complicado. Por exemplo, existe uma limpeza que as imobiliárias cobram do apartamento, mas elas geralmente não te entregam o apartamento limpo, limpo de verdade, sabe? Eu já aluguei apartamento aqui no Japão com crosta na privada, que eu tive que limpar. E quando eu entreguei super limpo e cheiroso o apartamento, cheirando desinfetante. E eu falei, eu tô entregando um apartamento com fotos muito mais limpo do que você entregou pra mim. Então por que eu ainda tenho que pagar? Porque os valores, gente, chegam a 70 mil, 50 mil pra você fazer a limpeza, pra eles fazerem a limpeza no apartamento. E não teve negociação, né? Eu tinha fotos de óleo escorrido assim na cozinha e quando eu entreguei tava tudo limpo. Mas não teve negociação, eu tive que pagar. Então eu não gosto dessa parte que eles tentam se aproveitar japonês. As empresas são honestas no Japão e tudo, mas também tem muita sem vergonhice, tá, gente? Não é perfeito, nenhum lugar é perfeito. Número 4, eu também não gosto do controle exagerado que as escolas têm sobre os alunos. Os alunos, por exemplo, do Chugaku, que é a partir do 6º ano da escolar, eles controlam a forma, por exemplo, que o menino corta o cabelo. Entenda que se você tiver cabelo comprido, eu aceito que a escola não receba, a regra seja, você não pode ter cabelo comprido. Aqui estabelece que você deve ter o cabelo curto, os meninos e as meninas de cabelo comprido, cabelo curto ou preso. Ok. Mas eu não concordo com a escola controlar a forma que meu filho, por exemplo, corta o cabelo dele. Se ele quiser cortar um pouquinho mais baixinho aqui, deixar um pouquinho mais altinho aqui, eu não tô falando fazer um moicano, gente. Eu tô falando um corte um pouquinho, assim, raspadinho aqui e aqui um pouco mais alto, a escola não deixa. Eu já ouvi relatos de professores raspando a cabeça das crianças, raspando o cabelo das crianças, porque a criança tava com o cabelo mais comprido aqui, sabe? E aqui raspadinho, raspou e deixou o cabelo da criança, a cabeça da criança careca, né? Claro, existem escolas mais rígidas e escolas menos rígidas, mas eu acho um absurdo esse tipo de controle sobre as crianças. Eu acho super antiquado esse tipo de coisa. Não casa mais com a modernidade que nós estamos vivendo, gente, né? São coisas assim absurdas. Também não gosto de como, por exemplo, em relação ao uniforme. Os uniformes das escolas aqui onde eu moro são geralmente curtos, né? E no inverno a criança, por exemplo, vai fazer educação física e eles exigem que a criança tire e fique de bermudinha e camiseta.
Nessa escola agora tá aceitando a criança de calça, mas a camisetinha tem que trocar. Então eles ficam de camiseta. Tem agora não, né? Já tinha de manga comprida, então eles fazem de manga comprida e com calça. Mas, gente, no inverno abaixo de 0, eu não acho que seja ideal a criança ficar com uma camiseta e hoje em dia uma calça, né? Antes era bermuda. Na outra escola do meu filho era a bermuda que ele tinha que ir. Então, vai fazer o quê? Uma andorinha só não faz verão, né? Eu não gosto desse tipo de regra, gente. Eu sinto muito. Eu sei que muitos pais falam, é porque a imunidade vai ficar melhor e tal, mas eu não gosto. Não gosto, não adianta, não tem como me fazer mudar de ideia. Outra coisa que eu não gosto. Tá, isso é bem bobinho, tá, gente? Mas eu não gosto, fazer o quê? Eu não gosto como a tecnologia aqui é muito relativa para as coisas. Você vai num sushi, por exemplo, e você é atendido por um robô. Você não precisa de garçons, porque o sushi vem na esteira para você. O cardápio não precisa ser em papel, porque tem uma tela para você escolher o que você quer comer. Porém, se você vai assinar um contrato com o máximo de confiabilidade possível, né, e super sério, né, contratos já são documentos sérios. Você não assina, você não autentica, você simplesmente carimba, sabe? Porcaria de mosquitinho. Você simplesmente carimba. Aqui as assinaturas são em carimbo. Uma coisa totalmente sem confiabilidade, né? Então, assim, eu acho muito antiga certas coisas aqui, né? Outra coisa, como eu disse no outro vídeo pra vocês, você vai num dentista e o cara faz pra você. Existem médicos que fazem diferente? Existem, gente. Eu tô falando da minha experiência, tá? O cara fez pra mim um aparelho esquentando ele na vela. Quem tá fora do Japão acha que aqui é tudo igual Tóquio, né? Aquelas luzes, tudo, sabe? Vou falar com robô e tal. E não é todo lugar que é assim. Pode existir, mas assim, é bem relativo para o que a gente espera do Japão, né? Então, a gente espera do Japão que seja tudo tecnológico, como se você estivesse no futuro. E não é bem assim que funciona. Outra coisa, hospitais aqui. Geralmente, você vai no Brasil e você tá com uma dor. Vamos supor, uma dor nas costas. Uma das primeiras coisas que os médicos do Brasil fazem é: vamos tirar a dor desse paciente. Então, se você tá com muita dor, para que ele consiga te dar um diagnóstico melhor, primeiro ele tira a sua dor, né? Ele verifica o que você tem, mas ele quer aliviar o que você tá sentindo. Aqui no Japão, eu não tive boas experiências em relação a isso. Eu já entrei no hospital com dor e saí com mais dor ainda, e ainda sendo humilhada, o médico tirando o sarro da minha cara, né? Então, assim, meu esposo também tem experiências referente a isso, de sair com dor do hospital, sem resultado nenhum e com umas salompas, gente. Tudo aqui é salompas. Então, assim, e com o mesmo remédio. Eu já cheguei a falar pro médico: eu estou tomando esse remédio porque eu comprei na farmácia e eu tô há uma semana tomando e ele não resolve. E eu saí da sala do médico, quando eu retornei para pegar a receita e pegar o medicamento, tinha sido exatamente o medicamento que eu falei que não estava funcionando, com a mesma dose que estava na bula. Então, assim, é bem complicado em relação a isso, né? Creio que tem pessoas que vão e que adoram os médicos daqui. Eu tive boas experiências com médicos no Brasil, e então eu tenho uma base bem diferente de médicos, em relação a médicos, né? Então, não gosto. Mais uma coisa que eu não gosto e que eu sei que existe, por exemplo, no Canadá, Estados Unidos, em vários locais do mundo, mas eu não gosto, gente. Eu não gosto de ter restrição para ter pet nos locais, né? A maioria dos locais aqui no Japão tem restrição para ter pet. E eu até entendo que, por exemplo, num apartamento de 1 quarto, a pessoa restringir o apartamento para animais de pequeno porte, por exemplo. Mas eu não gosto de não poder ter, por exemplo, eu tenho uma gatinha. E eu não gosto de não poder alugar os locais porque eu tenho a gatinha, né?
Que vá cobrar uma taxa adicional por causa do pet, ok, eu entendo. Mas, e ter a restrição também de porte, de quantidade, eu também entendo. Mas eu realmente não gosto de não poder ter a minha gatinha, de ter uma restrição tão grande. A maioria, eu acho que de 100% dos imóveis que são locados aqui no Japão, creio eu que 90% não pode pet, né? Então, uma coisa que pra mim, uma coisa que eu não gosto aqui no Japão, e alguns de vocês podem falar, você tá reclamando de barriga cheia porque pelo menos o visto você tem. Eu não gosto de não ter direito à cidadania, a cidadania japonesa. Os italianos, se eles são netos de italianos, eles já têm direito à cidadania. Eles precisam apenas comprovar o vínculo familiar, a árvore genealógica deles, e eles dão entrada na solicitação de cidadania e eles têm o direito à cidadania. Nós, como descendentes de japoneses, não temos. Eu sou neta de japoneses, né? Meu avô e minha avó eram japoneses e eu não tenho direito à cidadania. Existem casos que você pode solicitar a cidadania japonesa. Você tem que falar bem fluente o japonês, tem algumas regras para isso, mas no meu caso eu não tenho direito. Se eu casar, eu creio, com um japonês, eu tendo já descendência e falando, se eu falasse fluente japonês, talvez eu conseguisse, eu não sei as regras, mas nas minhas condições eu não tenho. Coisa que, por exemplo, na Itália, a pessoa não precisa falar italiano para conseguir a cidadania, né? Então, assim, eu acho que nós descendentes poderíamos ter, né? Então, nem que impusesse a regra, você tem que morar tantos anos no Japão para depois dar entrada na sua cidadania. Apenas com esses documentos, né, que eu tô falando de árvore genealógica e tudo isso. Mas eu acho que seria uma boa, tem gente que mora aqui 20 anos e continua simplesmente renovando, nem visto permanente tem. Vai renovando, e já era. E se não consegue o visto permanente, gente, vai chegar uma hora que se você não tiver emprego e já tiver certa idade, eu duvido que eles vão renovar, né? Então, assim, é complicado, né? Voltando para as imobiliárias japonesas, uma coisa que eu não gosto é o preconceito que se tem com em alguns locais com estrangeiros. Entendo, sim, que se o estrangeiro não tem vínculo trabalhista, ele não tem como comprovar renda, ele não tem o visto que é exigido no contrato, de tempo de contrato. Se o contrato é de 2 anos e o cara tem visto de 1 ano, entendo muito bem que a imobiliária não precisa aceitar. Porém, se a pessoa tem esses requisitos, por que não alugar? Simplesmente porque ela não é japonesa? Porque ela é estrangeira? Acontece. E eu sei que alguns de vocês podem dizer, porque brasileiro já fez muita cagada aqui no Japão. Mas tem muito brasileiro que nunca fez, né? Então, por que esse preconceito? Isso é um preconceito, gente. E não é aceitável pra mim, né? Então, não tô dizendo só dos brasileiros. Todo tipo de nacionalidade. Eu já vi outras nacionalidades fazendo muita coisa errada. Mas eu sei que a mesma nacionalidade tem muita gente boa, muita gente honesta. Então, isso vale pra qualquer nacionalidade. Isso é preconceito. Se você tem os requisitos, o único requisito que você não tem é a cidadania, isso é preconceito. E eu não aceito. Não gosto e não tem como me fazer mudar de ideia que isso é normal. E a última coisa, mas não menos importante, eu não gosto do yakisoba do Japão. Gente, o yakisoba do Brasil é maravilhoso, né? Com aquelas verduras, aquele caldinho, é tudo de bom. Mas o yakisoba aqui do Japão, quando eu cheguei, eu tive realmente um choque. Ele praticamente não tem verdura, praticamente não tem carne, é praticamente só massa e com shoyu, com bastante gengibre, e não agradou muito meu paladar, não. Eu como se tiver necessidade, gente, mas eu prefiro o yakisoba brasileiro, é muito mais gostoso. Pessoal, é isso então. Eu só quero deixar claro para vocês que nem sempre quando eu não gosto de uma coisa ou quando você não gosta, nós estamos errados. Não gostar de uma coisa não quer dizer bater o carimbo de que você tá fazendo alguma coisa errada.
Eu simplesmente não concordo com certas coisas e espero que vocês entendam. Por exemplo, no meu casamento, eu creio que muitos de vocês também. Tem coisas que eu não concordo com o meu marido. E tem coisas que ele não concorda comigo. Isso não quer dizer que eu ame menos ou ele me ame menos. Simplesmente nós não concordamos com a visão que um tem e que o outro tem, né? Então, assim, só pra vocês terem noção, não quer dizer que porque eu não gosto dessas coisas, eu odeio o Japão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu simplesmente não concordo com esses pontos. É a minha visão, é como eu fui criada às vezes, ou é a visão que eu tenho sobre aquele evento específico, ou sobre alguma experiência ruim que eu tive com isso, e com você pode ter sido maravilhosa. E eu até quero saber se vocês tiveram alguma experiência diferente, pra gente trocar experiências. Tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau.